Na ida do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, aconteceram duas coisas graves. Uma à luz do dia, outra na sombra, mas que se revelou e é verdade. Porque a apuração posterior, confronto de dados. Primeiro, ele botou em dúvida as eleições e eu chamei atenção aqui. A frase aparentemente dizendo vou sair de maneira democrática queria dizer exatamente o contrário. Que ele pôs em dúvida o processo eleitoral. E aí fez a coisa inimaginável. No encontro privado com Biden, pediu ajuda ao governo americano contra o seu principal adversário aqui no Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E não adianta. A negativa preguiçosa do Bolsonaro é a evidência, e ele sabe disso, de que aconteceu. Até porque encontros dessa natureza nos Estados Unidos são privados, mas são sempre gravados. E ele pediu. Qual ajuda? Não se sabe porque Biden mudou de assunto. Nunca um presidente no exercício do poder pediu no Brasil a um país estrangeiro para ajudá-lo numa disputa eleitoral. Ah, então quer dizer que os Estados Unidos nunca interferiram? Nossa, interferiram muito na história brasileira. Os Estados Unidos, o golpe de 64 foi dado pelos militares brasileiros, mas foi tudo tramado, devidamente tramado, com apoio dos Estados Unidos. Do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Isso está comprovado, documentado, né? A partir de 1977, todos sabemos da chamada Operação Brother Sun, que nem precisou, Bruno Capozzi, ser colocada em prática. Combinaram o golpe, os Estados Unidos falaram, olha, se preciso eu mando para vocês 6 destroyers, 4 petroleiros, um porta-aviões, um porta-helicópteros, pelo menos 10 mil toneladas de armas leves. E, se preciso, nós fazemos uma incursão. Até no limite, uma incursão terrestre, se por um acaso Cuba resolver entrar no conflito, ou União Soviética. Como o Jango não resistiu, não precisou usar nada. Abortaram a operação. Mas tudo foi preparado para a intervenção. Atenção, em combinação com os nativos. Castelo Branco sabia, os golpistas todos sabiam, né? Mas o Auro Moura Andrade, presidindo a sessão do Senado, declarou a vacância do cargo, embora João Goulart estivesse no Brasil. Empossaram o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara, também golpista. E depois, Castelo Branco assume o controle. E aí, como o Jango falou, não tem resistência, e dificilmente conseguiria mesmo armar resistência, a Operação Brother Sun não entrou. Não é uma fantasia isso. Agora, atenção, vai bene. Eram os subversivos que estavam contando com o apoio de país estrangeiro, não o governo. Sim, porque o Castelo Branco e a turma toda eram subversivos. Essa palavra que ficou assim, os subversivos. Os subversivos eram eles, porque eles estavam rasgando a Constituição. Não era o governo que estava pedindo ajuda. Para ninguém. O governo foi deposto. Recentemente, os Estados Unidos interferiram diretamente na Lava Jato. Está documentada a relação de procuradores, Ministério Público com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Submeteram, digamos, as questões brasileiras à legislação americana.
Inclusive a Petrobras sofreu sanções lá fora com a concordância do Ministério Público. O FBI interferiu na investigação. Houve relação direta entre o Ministério Público, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a polícia americana e o FBI, sem passar pelos órgãos de controle no Brasil, nem a Procuradoria-Geral da República, diga-se, atendendo a interesses que obviamente não eram os do Brasil. Tanto é que as empreiteiras brasileiras foram pro vinagre. Aliás, o Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral junto ao TCU, pede que se investigue a ação da Lava Jato e a sua contribuição para quebrar empresas brasileiras. Um parêntese para quem ainda não entendeu. É corrupto na cadeia, mas que a empresa fique de pé. Tem que ser esse o lema. Agora e sempre. Não, foi tudo pro vinagre. Então, notem, a interferência dos Estados Unidos no Brasil, inclusive a interferência deletéria, existiu. Ajudaram a dar o golpe de 64. Quando eu digo ajudaram a dar o golpe, não entraram aqui com armas, disseram, se preciso, nós entramos. Facilita muito, né? Não facilita? Se facilita. Agora na Lava Jato. O que é também uma disputa comercial, é bom que fique claro. Agora, nunca um presidente disse ao outro, você precisa me ajudar, porque senão o Lula vai ganhar a eleição e ele ameaça os interesses americanos. Por um acaso o Bolsonaro é procurador dos interesses dos Estados Unidos no Brasil? Ele se oferece para ser um interventor dos Estados Unidos no Brasil? Vem cá, a relação do Lula, quando presidente, com os Estados Unidos foi uma relação negativa? Os Estados Unidos tiveram algum prejuízo com o Lula no Brasil? Qual? Aliás, no que o governo Lula incentivou bastante o consumo e apresentou um crescimento bastante robusto, as empresas americanas ganharam. E as americanas e todas as outras. Aí o Bolsonaro hoje se limitou, não existe isso aí, teve uma reunião que chama de bilateral ampliada, no total umas 20 pessoas presentes, foi 30 minutos de conversa e depois pediu uma reservada com Joe Biden, daí nessa reservada tinha eu, o ministro Carlos França do Brasil, nosso embaixador. Do lado do Biden tinha o embaixador dele e uma intérprete. Que negativa enfática, hein? Não é outra, apuração feita, tudo certinho, pela Bloomberg. O nosso Jamil Chad também falou com diplomatas. Sim, isso aconteceu, essa barbaridade aconteceu. O que eu tenho a dizer ao presidente Jair Bolsonaro é que ele tente ganhar os eleitores, em vez de assustá-los. Que ele tente ganhar os eleitores, em vez de ameaçar as eleições. É um vexame inédito. Inédito.